A obesidade, de uma maneira ou de outra, a primeira coisa que a gente viu é que ela tem um impacto muito grande sobre o rim. O que ela faz? Ela altera a taxa de filtração glomerular. Por que ela altera a taxa de filtração glomerular? Lembra quando eu estava na aula passada que a gente viu clearance? A gente viu que a taxa de filtração glomerular depende da creatinina, depende da idade, e a melhor fórmula que a gente tem considera ainda o peso do paciente. Então, o que a obesidade leva a alterações renais? A gente já sabe. Essa taxa de filtração faz o quê? Eu tenho uma alteração aqui. Então, lembra que o rim, o glomérulo, né? Ele tem a pressão hidrostática, que é a pressão arterial, e uma pressão contra, que é a pressão pi, que é a pressão coloidosmótica. Sim? Se uma pessoa é obesa, se uma pessoa come, tem diabética, né, ou tem uma glicemia constantemente alta, essa pressão pi começa a aumentar. Então, se essa pressão pi aumentar, ela vai vir para cá. O que vai acontecer? O rim vai diminuir a taxa de filtração glomerular dele, não vai conseguir dar conta daquilo que ele faz. Automaticamente, o coração vai ser acionado. Para quê? O coração vai ser acionado para aumentar essa pressão hidrostática para favorecer a filtração. Ou seja, para compensar um problema de taxa de filtração, eu acabo solicitando o coração, que vai mexer na pressão arterial. Só que para mexer na pressão arterial, para aumentar a pressão arterial a fim de sobrecarregar o rim, o coração fala, gente, não estou dando conta, só pressão não vai dar. Então, acaba solicitando ajuda de um outro sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque se ele precisa manter a pressão alta a longo prazo, o dia todo, então ele vai ter que pedir para esse sistema que fique acionado. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, alterado, vai fazer o quê? Bom, vai mexer com a volemia. Vai mexer com o volume que eu tenho, vai me dar edema, tá? E esse sistema, para ele ficar sempre acionado, ele vai ter que ter ajuda do pulmão. Porque lembra que uma das fases desse sistema é justamente a enzima conversora de angiotensina. Então, se eu reparar, no final, tudo fica ligado e o pulmão vai ser comprometido. E aí eu vou ter os problemas pulmonares. Se eu já tenho, né, questões aqui, eu ainda vou ter questões aqui. Então, na fisiopatologia, o que pode acontecer? Esse pulmão pode já apresentar, antes disso tudo, problemas que são obstrutivos ou problemas restritivos. Então, se eu começar a olhar pelo pulmão e eu começar a tratar um paciente que já tem um problema de obstrução para insuficiência, tem um problema restritivo, eu vou cair numa outra questão, que é o tratamento dessas patologias passa pelo uso de corticoides. E os corticoides tendem a alterar metabolismo. Então, o que vai acontecer? Uma coisa que parece não tem nada a ver, né? Por que eu vou estudar pulmão se eu estou estudando obesidade? Eu chego a ter ele, mas eu posso começar a partir dele. Então, isso que eu falo, cada clínico
vai ver o paciente da maneira do ângulo que o convém. Se ele é nutricionista, nutrólogo, ele vai ver a partir da obesidade, vai falar, olha, se você tratar a obesidade, você trata tudo isso aqui. Se você é pneumologista, você vai falar, não, gente, mas olha, eu consertando o pulmão vai diminuir a necessidade de corticóide, diminuindo isso. Pode ser que a síndrome metabólica diminua, o rim dá, então vem para cá. Se você é renal, se você é nefro, você vai falar, não, gente, o problema está no rim, porque o rim não está filtrando mais, está pedindo apoio para cá, isso aqui está deslocando para cá. Então, se eu ver, né, se eu acabar vendo o paciente como uma pessoa isolada, como um problema de cada vez, eu posso perder o contexto. Então, quem começou primeiro, por que começou primeiro, realmente não nos interessa. Interessa que a fisiopatologia pode evoluir mais rápido, tá? Então, são duas. Ou elas são doenças obstrutivas, ou elas são doenças restritivas, tá? Então, aqui. Quando a gente está falando de asma, bronquite, enfisema, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, essas três doenças são obstrutivas, tá? Já pneumonia, mucoviscosidade, né, sarcoidose, são doenças restritivas, tá? E eu tenho as doenças que são as mistas. O que são essas doenças mistas? Elas têm algum componente de obstrutivo e algum componente de restritivo. Então, fibrose cística, genética, hipertensão pulmonar idiopática. Lembrando que idiopática é quando a gente não sabe por que ela aconteceu. E sempre pode acontecer por exposição, principalmente. Então, hidrocarboneto policíclico aromático, que é HPA, que são moléculas que tendem a ser extremamente irritantes para o pulmão, e o enfisema pulmonar. Então, essas são mistas. Por quê? Porque tem componente de obstrutivo e componente de restritivo. Vamos lá. Então, qual que é a patogênese ou a fisiopatologia dessas doenças, tá? Não me importa muito o caminho por qual elas vão andar, né? Como que elas começaram? Começaram daqui, começaram dali. As doenças obstrutivas, a forma que elas vão terminar é crônica, ou seja, uma DPOC, tudo bem? Então, eu posso ter uma aqui, uma forma de começar aqui e outra aqui. O final delas é esse, tá? Então, as DPOCs, as doenças obstrutivas, normalmente acontecem por agentes nocivos. Então, fumaça de cigarro é um deles, e é esse o fato que faz com que a gente proíba também o fumante passivo. Os poluentes, que aí também depende da sensibilidade, e os agentes ocupacionais. Solventes, a sílica, né, por muito tempo, o amianto, das telas de amianto, então acabava causando DPOC, tudo bem? Esses fatores nocivos têm que estar associados a mais alguma causa, não é assim, comecei e já vou ter DPOC, não. Então, eu tenho os agentes nocivos, e a partir desses agentes nocivos, associado aos fatores genéticos, como infecções respiratórias, entre outras, né? Infecções e não contaminações, mas infecções, é que eu posso ter a DPOC. Então, uma pessoa se expôs muitos e muitos anos à fumaça de cigarro, nunca teve nada. Mas aí tem uma gripe, uma influenza, tá? Isso é uma infecção. Ela pode evoluir de modo a desenvolver uma DPOC, tá? E isso pode acontecer a qualquer momento. Então, eu tinha um fator que talvez sozinho nunca fosse evoluir para DPOC, associado a qualquer um desses fatores aqui, leva a DPOC, tá? Então, lá na cardiologia, a gente falou de fatores de risco. Então, esses seriam fatores de risco, né? O fator genético, as infecções respiratórias e outros aí, como exposição a determinados agentes não tão bacanas, como as drogas inaláveis, né? Então, as drogas de abuso.
e mesmo o uso de medicamento constante, né? Então, tanto drogas como os medicamentos podem estar aqui dentro desses outros, né? Bom, como que vai ocorrer a etiologia, né? Como que essas doenças obstrutivas vão seguir? Então, elas começam com as partículas de gases nocivos. Teoricamente, a gente tem no trato respiratório vários cílios. Esses cílios, eles vão empurrando, né? Junto com o muco, eles vão empurrando as impurezas. Então, quando você inspira, o ar não está 100% limpo, tá? Mas a presença dos cílios, né, mais a produção de muco, faz com que todas as impurezas, pequenas partículas, fiquem retidas no trato aéreo superior, tá? E essa característica faz com que a gente continue muito bem, mesmo em ambientes contaminados, tá? O principal fator para desenvolver foi a nicotina. Por quê? A nicotina, mesmo ela inalada, né, não só tragada, mas a inalada, ela paralisa esses cílios. Então, a primeira proteção que você tem do sistema respiratório, que são os cílios que você tem ao longo do trato respiratório superior, com a presença da nicotina, ela paralisa. Então, por isso que ela é o principal fator de risco, sempre colocado como primeiro, porque era a nossa primeira defesa, bem? Então, você tem essas partículas, tá? O que essas partículas vão fazer? Elas vão levar a um processo inflamatório, né, de vias aéreas. Principalmente se meus cílios e o muco não derem conta. Então, aquilo vai ficar incomodando, vem o macrófago, fagocita, chama os outros, começa o processo inflamatório, tá? Por isso o it, né? Pode ser uma bronquite, uma rinite, que fica ali. Então, esse processo inflamatório, sozinho, pode desencadear uma DPLC? Até pode, mas vai demorar muitos e muitos anos. O que acontece é que nessa veia aqui principal, tá? Você tem outras características. Então, vamos lá. Primeira delas, fatores individuais. Existem indivíduos que são hipersensíveis. Hipersensíveis a quê? A cheiro, a ácaro, a tudo. Então, isso daqui é um fator a mais para a inflamação, né? Aí, eu tenho ainda, dentro da inflamação, a produção de muco. Mas o muco, ele tem uma função específica, que é reter essas partículas e não deixar chegar até meu pulmão. Então, quando o muco não é mais necessário, a gente produz ECA. ECA é uma enzima que degrada muco, tá? Não só converte angiotensina, mas ela degrada muco. E as proteinases, esse muco é feito de proteínas. Então, elas vão quebrar, fluidificar o muco para que ele não fique ali. Agora, se você nascer, né, com antiproteinases ou, né, você não consegue produzir essas proteinases de forma coerente, e aqui está o fator genético, você vai evoluir mais rápido para uma DPLC, né? Então, ó, eu desvio o caminho e vou mais rápido para DPLC. Desse lado, eu tenho o estresse oxidativo, que eu posso colocar como culpa obesidade. Então, inflamação é um produto de estresse oxidativo. Eu gero muitas espécies reativas de oxigênio cada vez que eu inflamo. E se eu não tenho antioxidante suficiente, esse estresse oxidativo fica muito alto e eu evoluo muito rápido para DPLC. Então, é como se eu tivesse com desvios, mas desvios que me jogam muito mais rápido para a DPLC. Antes de eu chegar na DPLC, então, antes de eu realmente ter a doença crônica, existem mecanismos de reparos. Então, as antiproteinases que podem ser utilizadas, os antioxidantes, né, então, que vem da minha alimentação, tudo isso podem ser mecanismos de reparo e eu não chegar a DPLC. Mas isso tem que ser antes, não adianta depois que eu tenho a DPLC
eu querer ativar algum desses mecanismos, bem? Então, a via principal é essa, as partículas levam à inflamação, a inflamação prolongada leva a DPOC. Se eu tenho fator genético ou um fator de estresse oxidativo, eu chego na DPOC mais rápido, bem? Então, a grande chave dessas patologias pulmonares é o processo inflamatório. E aqui eu tenho que lembrar que algumas pessoas, elas nascem mais hipersensíveis, então elas nascem com processo inflamatório exacerbado. Então, essas pessoas vão ter maior tendência a evoluir, tá? São pessoas alérgicas, com dermatite atópica, com atopia, ou seja, já tem um sistema imunológico que segue um caminho muito mais rápido, tá? Então, pessoas inflamadas, lembra que o obeso é extremamente inflamado, tá? Podem migrar para essas doenças. Doenças das pequenas vias aéreas, que é por inflamação. Então, se você mantém bronquite, se você mantém rinite, você está inflamando. Mas se você mantém isso a longo prazo, começa a acontecer um remodelamento das vias aéreas, ou seja, as suas vias aéreas começam a perder a capacidade que ela tem de elasticidade, de controle, de tudo isso, tá? Então, eu vou limitar o fluxo aéreo. Por outro lado, então, se eu tô aqui, ó, aqui seria o remodelamento das vias por estresse inflamatório constante. Se eu tô desse lado aqui, tá? Eu posso, aqui já é mais genético, a questão das proteinases, eu posso ter o quê? Uma destruição do parênquima pulmonar com a ruptura das ligações alveolares. Então, o meu alvéolo, ele é um alvéolo bom se ele conseguir, na inspiração, expandir, na expiração, voltar. Então, ele tem que ser elástico. Nessas doenças genéticas, eu tenho a ruptura das ligações alveolares e redução do recolhimento elástico. Então, eu não tenho mais esse movimento elástico do alvéolo. Não me importa o caminho, se eu estou vendo de uma doença inflamatória crônica ou se eu estou vendo de uma doença de parênquima. No final, as duas limitam o fluxo aéreo, tá? E aí eu chamo de doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que ela ganhou o nome de crônica? Que, na verdade, ela vem vindo de outras doenças crônicas que resultaram nela. Eu nunca começo numa DPOC. Começo lá na bronquite, na rinite, na asma, que vão evoluindo até a DPOC, né? Então, ela é um termo usado para descrever uma obstrução de vias aéreas, nome dela, tá? Mesmo o substrato, então, alguém morreu, eu fui lá. Mesmo o que eu encontro sendo semelhante, por que vai ser semelhante? Porque vai ser inflamação, tá? O caminho, né, é diferente. E pior, o jeito de tratar é diferente, tá? Então, é isso. Eu tenho a inflamação como ponto principal, mas eu posso ir para caminhos diferentes. O jeito que eu trato bronquite e o jeito que eu trato uma doença de degeneração de parênquima são diferentes, tá? Agora, quando chegar em DPLC, eu vou tratar do mesmo jeito. Não me importa o que causou. Então, até essa fase aqui, ó, essa fase de reparo, eu vou me importar qual mecanismo tá vindo. Chegou na fase de reparo, passou dela, é DPLC, eu trato tudo igual. Então, enquanto não chegar aqui, trato de forma diferente. Chegou na DPLC, trago tudo igual. Bem? Vamos lá. Então, como que eu posso chegar? Eu posso ter um enfisema. O local do enfisema é o ácino, tá? Então, no enfisema, eu tenho aumento do espaço aéreo e destruição das paredes alveolares. Quem que causa? Fumaça e tabaco, tá? Principalmente a fumaça do tabaco. Depois eu posso vir de uma bronquite crônica. Ao invés de ser o ácino lá, vai ser o brônquio. Pode ser que eu tenha, devido a essa bronquite ficar crônica,
uma hiperplasia das glândulas, com uma hipersecreção. Lembra aquele muco que tem que ser quebrado? Eu posso ter uma secreção tão grande que ele obstrui, que ele não deixa passar, ele não deixa passar nenhum conteúdo, né? Quem causa, de novo, a fumaça do tabaco e os poluentes do ar, sim? E aí eu tenho bronquiectasia. Essa doença, ela já é mais severa, afeta os brônquios também. É uma dilatação das vias aéreas e fibrose. Lembra que fibrose é o quinto sinal da inflamação: dor, rubor, calor, edema e perda da função. Quando a gente tem a perda da função no sistema pulmonar, é por fibrose. O tecido vai fibrosar e aí ele já não vai mais conseguir fazer a troca de oxigênio por CO2, né? Já é uma infecção persistente, grave e obstrutiva. Então, entendam que enquanto está aqui, né, eu vou tratar de forma diferente. A partir do momento que evoluir para DPOC, eu vou tratar da mesma forma. Então, o enfisema. Tá? Enfisema, ele é um aumento anormal e permanente dos espaços aéreos distais ao bronquíolo, ou seja, a gente tem espaços aéreos, né, que são ocupados por ar. Se esses espaços começam a aumentar, eu começo a perder mais ar do que trocar ar, tá? E isso é um fator bem genético, porque tem a ver com o mecanismo de protease e antiprotease. Esse mecanismo aqui, ó, o processo inflamatório gera muco, mas se eu tenho proteinases ou proteases boas, esse muco é facilmente degradado e eu não tenho problema. Agora, se eu não tenho equilíbrio entre a produção de proteinase e antiproteinase, esse muco vai começar a me atrapalhar, tá? Então, é bem genético essa característica. Lógico que eu ter mais um fator além da genética vai complicar a minha vida, bem? A bronquite crônica, então, quando criança tem bronquite, porque é uma pessoa hipersensível. Bronquite, né, o nome já diz it, então é um processo inflamatório constante, e esse processo inflamatório faz com que a gente tenha aquela secreção de muco, que é produto do processo inflamatório. Então, esse excesso de muco vai atrapalhar a entrada e saída de ar. A bronquite, no início, ela é só um processo inflamatório, né, que é difícil de controlar, tem fator genético e tal, mas o grande problema dela é quando você deixa ela evoluir ou quando ela fica muito tempo, com crises constantes, porque aí você tem um aumento das células caliciformes. E aí, esse aumento de células mais o fator irritante, você tem uma hipersecreção de muco, bem? Então, uma coisa é a pessoa que tem bronquite lá, tal, beleza. Outra coisa é a pessoa que fica tendo essas crises continuamente, porque isso vai induzir a esse aumento de células caliciformes, tá? Não me interessa, interessou em algum dia, mas agora não me interessa mais, se você está vindo de enfisema ou se você está vindo de bronquite crônica, bem? O final da história é o DPOC, tá? Então, na DPOC, o que é ruim é porque, na verdade, a inspiração não é comprometida. Então, quando chega, a gente fala assim, o paciente saturou em oxigênio. Ele começa lá. Na hora que ele puxa o ar entra. Na hora que ele vai expirar, o brônquio fecha, as vias aéreas fecham e ele não consegue expirar, bem? Então, ele não consegue eliminar esse CO2 que ele tinha e começa a entrar muito oxigênio. A gente fala que o bronquilo colaba, né? Que ele fecha, por isso que chama colabar. E aqui tem essas siglas aqui, o CRS. Essa capacidade pulmonar residual, né? Que eu tenho aqui, final, fica maior, tá? E o volume residual também. Então, é como se fosse sobrando ar. Vai sobrando lá. E esse ar tá com oxigênio.
Ah, professor, mas oxigênio é bom? Não, porque eu tenho que fazer a troca, tá? Então, eu não vou conseguir fazer a troca de oxigênio por CO2 lá no pulmão e vou atrapalhar a minha inspiração, né? Uma pessoa normal tem uma ventilação 10 vezes maior do que o fluxo ventilatório normal, tá? Só que essa pessoa normal, mesmo eu sendo normal, eu tenho um limite cardiovascular. Então, eu também não vou respirar sem esse limite cardiovascular. O que que essa informação te dá? Que o aumento do CRF na DPOC, né, leva um fluxo, uma capacidade pulmonar total, um fluxo alterado, tá? Esse indivíduo começa a ficar dispneico, começa a não ter uma frequência respiratória constante. Lógico que ele está acumulando, né, resíduo, volume residual, tá? Quem vai ser afetado? A capacidade cardiovascular dele. Então, do mesmo jeito que uma pessoa normal tem uma capacidade, depende da capacidade vascular dela para respirar, uma pessoa que tem alteração respiratória vai alterar a capacidade vascular. Então, eu estou vindo ao contrário no meu esquema, né? Estou com problema pulmonar, estou andando ao contrário, eu vou sobrecarregar o coração. Manifestações clínicas, a principal é a obstrução, tá? Vai afetar o retorno venoso, afetar a quantidade de sangue que volta para o coração, porque eu tenho uma pequena circulação, que é coração, pulmão, que vai ficar afetada, tá? E o débito cardíaco vai ficar alterado também, né? O DPOC não atinge pulmão uniformemente, e isso daqui é contraditório, ele não é o pulmão inteiro que ficou, mas aquelas áreas que tinham sido afetadas anteriormente por inflamações, e leva a uma má oxigenação sanguínea, bem? Então, vamos lá. Principais características da DPOC: hipóxia, diminuição de oferta de oxigênio, uma vez que eu não troco, não tenho como ofertar oxigênio, tá? Vou tentar, né, respirar, né? Isso vai dar um aumento da resistência capilar com hipertensão pulmonar e as pessoas começam a desenvolver uma cor característica por essa saturação de oxigênio, que é chamada de cor pulmonar. E o IVD é uma insuficiência ventricular direita, porque é o ato, né? É o ventrículo direito que manda o sangue para o pulmão. E isso começa a ficar complicado, uma vez que o pulmão não está fazendo troca, está fazendo edema, então o ventrículo também vai sofrer, tá? Então, simplificando, no enfisema, dispneia extrema, que é a alteração de frequência, incapacidade física, se você não está trocando oxigênio, você não faz metabolismo glicolítico, você começa a não ter energia. A gasometria é normal, né? Que é a quantidade de gás, aquela acidose, alcalose, pH vai ficar normal, tá? E a pressão pulmonar normal também, né? No enfisema, essa dispneia acaba compensando tanto a gasometria como a pressão pulmonar. Já na bronquite, eu tenho uma hipóxia que é mais grave do que do enfisema, porque realmente quando obstrui não passa o ar, e a cor pulmonar. Então, essa cor é característica muito mais da bronquite do que do enfisema. Diagnóstico diferencial. Como que o médico vai saber o que é uma coisa e o que é outra? Asma, pelo histórico, tá? Normalmente, pacientes asmáticos têm histórico de atopia. Atopia são alergias atópicas que a gente não sabe de onde vem. Isso denuncia um sistema imunológico extremamente ativo. Insuficiência ventricular esquerda, dispneia, sibilos, né, ausculta, cardiomegalia, tá? Outras doenças, fibrose e as demais, eu vou ter que investigar para diferenciar como causou. Mas lembram que igual em DPOC, o que levou não vai me importar, tá? O tratamento não é curativo, né? DPOC não vai retornar, tá? Se é fumante, imprescindível parar de fumar, para tentar mexer com esses volumes, principalmente.
Os inaladores diminuem efeitos colaterais, dá para ser usado de vez em quando ou nas crises, para não usar sempre, porque lembra que broncodilatador é agonista adrenérgico. Então, você vai pagar o preço de aumentar a pressão e aumentar a frequência cardíaca. Então, para fazer broncodilatação, eu acabo pagando o preço sobre o cardiovascular, que já não está tão bom. E ao contrário da asma, a DPOC responde mais a medicamentos anticolinérgicos do que agonistas beta-2. Então, a DPOC, quando vai inalar, usa muito atrovente, que é o antagonista colinérgico, que mantém o brônquio relaxado. Na asma, a gente usa o Berotec, a gente usa o agonista adrenérgico, que vai, né, expandir o brônquio para o ar passar de uma vez. Então, essa é a característica dessas doenças. E o que se faz muito, corticoterapia, que vai levar a síndrome de Cushing, se for feita a longo prazo, vai alterar metabolismo, vai fazer todo aquele foado dos corticoides. As metilxantinas, que são os broncodilatadores, tá? Que podem funcionar muito bem em alguns casos. E expectorantes e supressores de tosse normalmente mexem com os sintomas, mas o tratamento vai ficar aqui, ó. Teofilina, metilxantinas, às vezes como inaladores, às vezes uso contínuo, e os corticoides. Então, não me interessa muito como você seguiu até aqui, né? Como você chegou até aqui. O que me interessa é que daqui para frente você vai seguir o mesmo caminho, tá? Então, um distúrbio pulmonar pode, por alterações anatômicas ou alterações funcionais, não me importam, levam a resistência vascular aumentada, hipertensão pulmonar, a hipertrofia ventricular direita, porque é o ventrículo direito que faz a circulação pulmonar, pode levar à insuficiência cardíaca, e é essa insuficiência cardíaca que gera aquela cor esquisita, que é chamada de cor pulmonar. Então, quando aparece essa cor na criatura, meio acinzentada, meio estranha, o comprometimento já chegou no coração. Então, essa cor da bronquite que a gente viu é uma cor que dá já o sentido de que o pulmão comprometeu a circulação, a pequena circulação, o pulmão comprometeu o coração.